Quando a gente está trabalhando com objetos em JavaScript, às vezes a gente sente a necessidade de criar uma propriedade que retorne um valor já calculado dinamicamente, ou ainda fazer uma propriedade que reflita o status de uma variável interna sem exigir o uso de chamadas explícitas, dentro do nosso código. Em JavaScript é possível isso utilizando getters e setters. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série JavaScript Avançado. Se você não é inscrito, já sabe, A inscrição é gratuita e a notificação são apenas 2 cliques. Se gostar, deixa um like e um Ei Brazilian Dev aí nos comentários que me ajuda no engajamento. Vamos falar hoje sobre getters e setters. Os getters e setters são nada mais nada menos que pseudo-propriedade dentro de um objeto. Então você cria lá a propriedadezinha, quando você está criando no JavaScript, e aí você consegue atribuir valores e pegar aquele valor de volta para você reutilizar. No caso dos getters e setters, a gente consegue criar métodos que façam a mesma coisa, só que eles vão agir como se fossem propriedades. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho o const obj, que tem esse objeto aqui que está sendo criado, que tem essa lista de string aqui, ó. E aqui tem 3 valores, tem 3 strings aqui. Inscreva-se, ative o sino e Brazilian Dev, São 3 strings que estão aqui dentro. Bom, e aqui tem o get e o set. E basicamente o que eles fazem, tá? Eles são funções que ficam dentro do nosso objeto, só que eles vão se comportar como propriedades. Aqui, ó, no final ele tem a formato como se fosse uma função mesmo, só que a gente declara um get, a palavra-chave get no início, e a palavra-chave, ou palavra reservada, set. Tá? Então, quando a gente quer trazer um valor, como se fosse assim, fazer a leitura de valor, utilizando o dot notation, que no caso aqui embaixo, ó, quando a gente vai logar na tela aqui, ó, primeira string, a gente vai fazer a leitura. Se eu quiser setar esse valor aqui, ó, obj.primeiraString, e aí eu vou fazer o sinal de igual normalmente e deixo um like, colocar mais uma string aqui. Nesse caso aqui, o que está acontecendo especificamente? Nessa função aqui, nesse get, essa propriedade, que ele age como propriedade, mas na verdade é uma função por debaixo dos panos, ele simplesmente retorna, se essa lista de string tiver um length, ou seja, se ela tiver pelo menos um valor, então ele vai pegar esse primeiro valor e retornar. Caso contrário, ele não retorna, ele retorna null. É isso que está fazendo esse primeiro string aqui, que é esse método do primeiro string. Ele pega desse valor de cima aqui, ó, e vai retornar sempre o primeiro índice. E o set de baixo aqui? O set ele está pegando e está sempre configurando novamente o valor inicial, o primeiro valor do nosso array ali em cima, essa lista de string. Então aqui, ó, é unshift, que é o método unshift, ele sempre insere novos elementos no início do array. Então ele vai sempre inserir um novo elemento. Quando a gente fizer aqui embaixo, por exemplo, obj.primeiraString igual a deixa um like, ele está chamando esse set aqui por debaixo dos panos e colocando aqui, ó, esse item para dentro dessa função e aqui fazendo um unshift, no caso ele está inserindo lá no início do nosso array, lista string, colocando o valor que eu passei, que eu fiz essa atribuição aqui. Então, se eu rodar esse código aqui, ó, ele já está até com o resultado ali, Vou colocar aqui novamente, ó, rodei o código normal, tá? E aí, se eu fizer um console log, novo console log aqui embaixo, ó, aqui ele pegou, aqui tá inscreva-se normal, que a primeira string aqui é inscreva-se. E aí, se eu fizer o set aqui, ó, tô setando aqui nessa linha, dá um F5 de novo agora, vamos ver agora o que ele vai fazer, ó. Vamos para a próxima linha, para a linha 13 agora, ó. E agora, primeira string agora é deixa um like. É a primeira string que entrou. Se eu vier aqui no obj, ó, vier na lista de string, ele vai ver aqui que ele entrou no primeiro índice, a string deixa um like. Por fim, ele vai logar na tela para mim aqui, a primeira string deixa um like. F5 aqui de novo, ó. F5 e F5, deixa um like aqui. Bom, uma outra coisa que eu poderia também fazer aqui, ó, é fazer um delete obj.primeiraString e posso deletar, tá? Essa propriedade normalmente como se fosse qualquer outra propriedade. Se eu der um F5 aqui agora, ó, eu vou deletar esse cara aqui, essa propriedade. Se eu vier agora e olhar aqui no console, ó, ele vai dar undefined para mim, ó. Undefined e no console undefined, eu consegui deletar também. Bom, e se eu quiser também, por exemplo, criar só um get, eu posso também criar, e só o set também, tá? Eu posso criar individualmente os dois. Então aqui, ó, se eu fizer só o get aqui, nesse caso, eu não conseguiria fazer uma reatribuição, daria erro. Se eu fizer aquilo, voltar aqui o que estava antes, ó, só voltar aqui, ó. Se eu tentar, vou tirar aqui o set, tá?
E se eu tentar fazer essa reatribuição aqui, ó, ele vai dar erro para mim, porque não existe o set, tá? Esse primeiro string aqui é como se fosse, ele lá dentro ele vai procurar, aqui eu estou fazendo como se fosse a atribuição de uma propriedade normal, só que lá dentro do objeto ele vai procurar por um set. Se ele não achar, ele vai dar erro, ó, F5, e vai chegar aqui, ó, e vai quebrar o código, porque ele não consegue achar, não consegue fazer um set da propriedade. Vamos olhar agora esse outro exemplo aqui. Se eu quiser definir um getter em um objeto existente, usando o método object.defineProperty, eu consigo. Então, aqui nesse caso, eu tenho esse obj sendo criado aqui, ó, tá? De forma literal, a gente não está falando de classe ainda, vou falar de classe no final, beleza? Então, o defineProperty é um método de objeto global e a gente consegue definir propriedades. Nesse caso, eu passo o objeto que eu quero utilizar para poder definir, né, acrescentar propriedades, ou passo o nome da propriedade, tá? E aqui eu posso colocar um conjunto de regras, né, para essa propriedade. No caso aqui, ó, eu quero definir uma nova propriedade chamada prop, só que ele vai ser um getter e setter. E eu vou defini-los e agora eu posso verificar esse valor aqui, inclusive eu posso também colocar também setar esse valor. Então, eu vou colocar aqui, obj.prop e vou colocar aqui um valor 5. Né? O que esse getter e setter estão fazendo? Tá? Ele pega aqui, ó, e aponta para o this.a. O this.a está apontando para esse a aqui, que é do objeto original. Se você não sabe por que eu estou usando this ou como utiliza this, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico this. Está bem explicado. Depois dá uma olhada lá para você entender, caso você esteja com dúvidas, não esteja conseguindo entender essa explicação, beleza? O this aqui, então, está apontando para esse a. E esse get aqui, né, que vai ser essa prop, vai ser essa propriedade, vai ser esse get e esse set. O get dele aponta para o a, e o set, ele vai atribuir o a. Então, quando eu fizer esse obj.prop, ele vai chamar esse set aqui que eu estou definindo utilizando o defineProperty, esse método aqui, tá? Então, aqui, ó, se eu fizer agora, eu colocar um console log de novo aqui embaixo, ó, que a gente vai ver em tempo real acontecendo. Ó. F5, tá? Vou até colocar de novo aqui, ó, para a gente ver, ó. Apareceu ali, ó, 0 ali embaixo, e aqui eu vou redefinir, ó, aqui vai ser, aqui já está como 0, eu vou redefinir, ele vai chamar esse set aqui, ó, redefinir, agora obj.prop é 5. Uma outra coisa que eu consigo fazer também, interessante, nesse outro exemplo aqui, é criar, né, um getter ou setter, ou os dois, tá, utilizando um nome de propriedade já computado. O que é isso? O nome de propriedade computado é quando eu crio uma propriedade, vamos supor, tá, que eu tenho essa string aqui, ó, str, eu tenho uma constante chamada str, estou atribuindo para ela essa string aqui computada, e aí eu pego, né, isso aqui, ó, e crio uma propriedade dentro desse objeto aqui, ó, tá vendo? Esse objeto aqui cria uma propriedade aqui, ó, passo colchetes, como se fosse realmente aquela, quando você está fazendo acesso de um array, ou está fazendo acesso de um objeto, né, quando você está acessando uma propriedade no objeto utilizando colchete, você cria a propriedade computada, ou seja, é uma string que vai se transformar na propriedade. Tá? Então, aí você coloca qualquer valor lá dentro dessa propriedade nova. É o que está acontecendo aqui embaixo. Ó. Eu estou criando o get e o set de uma propriedade que está sendo criada utilizando uma string. Tá? Então, eu vou criar essa propriedade. Essa string aqui, essa str, está apontando para essa string. Então, quando eu faço isso daqui, ó, na verdade, vai ser criado uma propriedade chamada computada com o seu getter, o seu respectivo get e o seu respectivo set. Nesse caso aqui embaixo, se eu tentar logar isso na tela, a gente vai ver que ele vai apontar de novo, this.a, ele vai apontar para essa string aqui, ABC. Tá? Então, eu vou dar um F5 aqui, a gente vê, ó, aqui na tela a gente já vai ver, ó, obj.computada, né? Ele mostra que o console.log ele foi ali para o terminal. Se eu quiser fazer uma alteração nesse valor, eu já tenho um setter ali, né? O set ele faz a mesma coisa do outro lá. O novo valor vai ser atribuído ao A. É esse carinha aqui, tá? A única diferença é que no anterior a gente tinha feito o objeto primeiro e depois definido as propriedades. Nesse caso aqui eu já tenho o objeto já sendo definido o get e o set, aqui nesse caso, só que com uma string, né? Que está definido com um nome de propriedade, né, computada, tá? Inclusive eu coloquei o nome da string aqui computada. E aqui eu posso colocar, então, agora, ó, obj.computada e colocar uma outra string aqui. Vou colocar aqui x, y, z. Qualquer coisa, tá?
Só para poder a gente ver alterando e colocar de novo aqui, ó, console.log, computado, botar um F5 aqui, né, para poder a gente ver. Beleza, e aqui ele mudou, ele fez a alteração, mesma coisa, funcionou perfeitamente. Então, gente, vamos falar agora sobre classe, né? Definindo aqui o getter e setter dentro de uma classe. Tem uma classe aqui chamada usuário. Nessa classe usuário tem duas propriedades privadas. Se você ainda não sabe como é que funciona, eu vou explicar agora, porque propriedade privada é algo novo no JavaScript, então muita gente pode acabar não sabendo, né? Não tendo conhecimento dessa propriedade aqui. Para usar a propriedade privada, você declara dessa forma aqui, com uma hashtag, tá? E você não usa no construtor nem nada, você coloca assim ela pura, com hashtagzinha, com o jogo da velha, né? E bota um sinal de atribuição e coloca o valor que você quer lá dentro. E só, gente, não precisa mais nada, tá? Dessa forma, eu posso utilizar dentro da minha classe. Nesse caso aqui, essas propriedades não são vistas do lado de fora, só do lado de dentro da minha classe. E aqui eu tenho um get, que eu tenho o nome completo. Nesse caso aqui, vamos pegar supor aqui uma situação em que eu queira fazer com que o usuário ele só possa ver o nome completo, né, nessa classe, mas ele não possa ver o nome individual, do primeiro nome e o segundo. E da mesma forma, ele só possa mudar completamente o nome e não possa mudar nem o primeiro nem o segundo individualmente. Então, nesse caso, eu tenho o meu get, nome completo, e o meu set, nome completo. E o que está acontecendo nesse get aqui? Só para explicar a vocês rapidinho. Porque eu tenho aqui, basicamente, uma template string, né? O template string é a forma de você fazer concatenação de valores JavaScript. Você pode pegar uma variável, você pode pegar o que seja, né? Pode pegar computar um valor e jogar aqui dentro, tá? Aqui eu estou pegando o primeiro nome, né? O this, eu estou portando, quando eu boto this, ponto primeiro nome, eu estou apontando para dentro da classe, né? Mais uma vez, falando sobre o this, e aqui this ponto segundo nome, que estou apontando para essa segunda propriedade privada, segundo nome aqui. E aí eu monto o nome completo e envio para o usuário, retorno. A mesma coisa aqui embaixo, eu estou setando esse valor, estou definindo o nome completo, eu recebo o valor, né, um value aqui. Bom, e aqui é um destructuring que está acontecendo, né? Esse destructuring aqui é um destructuring de array. Para quem não conhece Destruction, não sabe como funciona, aqui no canal, nessa série mesmo, tem um vídeo onde eu explico como funciona o Destructuring, tanto utilizando objetos quanto utilizando arrays. Nesse caso aqui, é um Destructuring de array. O que ele faz aqui? Basicamente, esse Destruction, ele pega aqui, ó, do valor que vai vir, tá? Que vai ser uma string, ele divide, utiliza o método split, pega essa regrinha aqui, ó, que é uma regra para dividir, você passa essa regra aqui, no caso ele vai dividir a cada espaço, ou seja, a cada grupo de caracteres espaçado, ele vai dividir o array totalmente. Só que aqui ele vai desestruturar somente o primeiro valor que ele capturar desse array e o segundo valor. Então, nesse caso, ele vai pegar o primeiro nome e o segundo nome, tá? E vai se setar esses valores, né? Então, esse destruction aqui ele já está setando, ele já está configurando novamente o valor primeiro e segundo nome. Bom, então nesse caso aqui, se eu rodar agora, e eu vou ver aqui que ele já vai ter o nome setado aqui, ó, Brazilian Dev. Beleza, eu posso reconfigurar esse nome, né? Ele está pegando aqui, ó, nome completo e está logando. Ele está vindo nesse get aqui, ó, e logando. A gente pode ver acontecendo isso agora aqui, ó. F5, ó, quando eu rodar essa linha aqui, ele vai entrar aqui, ó, tá vendo? Agora eu consigo também fazer o set, né? Eu posso colocar um valor novo. Então eu vou vir aqui, ó, copiar esse carinha aqui e vou reutilizar ele para fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o meu nome, Paulo Aoni, e vou colocar um outro valor aqui, 1, 2, 3, 4. E o que vai acontecer? Ele vai pegar só o primeiro e o segundo. Ele vai ignorar o terceiro, porque aqui em cima, ó, eu só estou desestruturando o primeiro e o segundo. E como a regra que eu estou utilizando aqui no split é para separar, para dividir o array a cada espaço, né, de grupamentos de caracteres, o último grupamento de caractere ele vai ignorar, porque eu não estou fazendo destructuring. Eu precisaria fazer um novo destructuring aqui, colocar uma variável qualquer aqui, e aí sim eu conseguiria pegar esse valor. Mas eu não estou fazendo isso, eu não quero, tá? Então eu posso ignorar, eu vou sempre pegar os dois primeiros grupamentos de caractere. E por fim aqui eu posso logar novamente na tela. Ó, vou logar aqui para vocês verem. Bom, e agora eu posso rodar aqui, né? Vamos rodar aqui para poder ver. Vou colocar aqui, né, nessa linha aqui, só para vocês verem que ele vai entrar de fato aqui, ó, ele entrou, tá? Tá o valor aqui, ele vai fazer as atribuições aqui e vai pular aqui para essa última linha, ó, 17.
agora já com o nome alterado, tá vendo? Ele só pegou Paulo Raoni e ignorou o último, beleza? E dessa forma, ó, eu utilizei o get e o set para poder esconder valores, esconder variáveis. Olha o poder do get e do set. Por último, gente, agora tem uma classe string test aqui. Nessa situação aqui, ó, eu estou trabalhando com propriedades estáticas. Eu consigo criar getters e setters estáticos. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso acessar esse valor, eu posso acessar esse método sem precisar instanciar a minha classe. Então, nesse caso aqui, eu não preciso instanciar a classe string test. Eu vou só executar direto aqui, ó, F5, ó, e já vai pegar aqui, ó, a classe string test. E eu vou já pegar direto o get que ele está apontando para onde, ó. Olha que interessante, tá? Mais uma vez, a gente trabalhando com variáveis internas, propriedades privadas, internas. Somente a classe consegue ver. Nesse caso aqui, ó, também criei também essa propriedade aqui str interna, né? Eu deixei assim, por quê? Porque tirando esse static daqui, ela não consegue ver, porque esse método é estático. Ele vai tentar enxergar também uma propriedade estática. Então, eu declarei também a minha propriedade privada como estática. E aqui, ó, o get dela, ela aponta para essa propriedade privada str interna, tá? E tem também o set, que ele vai fazer a mesma coisa de antes, valor, vai atribuir a str interna, que é uma string interna, só que quem está do lado de fora da classe, né, o chamador ou o cliente, né, ele não consegue enxergar essa str interna. Bem interessante essa nova funcionalidade de propriedade privada do JavaScript, né, para quem não sabia, bem interessante, depois de dar uma pesquisada. Propriedades privadas entraram, se eu não me engano, foi nessa última versão do JavaScript, tá? ECMAScript 2022. Beleza, agora eu consigo fazer então uma atribuição aqui, né, reatribuição F5 aqui, ó. Também um método estático, tá? Test string, antes era uma string test, agora eu mudei para test string, rodando normalmente, vai rodar agora também no terminal aqui, né, uma string de teste e teste de string. Bom, gente, então para esse vídeo era isso, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado, né? Agora você vai poder entender e de fato conseguir ler esse tipo de código, um código com get ou com set, beleza? Eu espero vocês nos próximos vídeos da série JavaScript básico, muito obrigado por assistirem até aqui.